A aula de hoje eu vou explicar para vocês sobre pH e indicadores ácido-base. É muito importante esse assunto porque vocês estavam vendo funções inorgânicas. Eu sempre gosto de explorar, após vocês aprenderem as funções, um pouco desse assunto sobre pH. Tá? Deixa eu mudar a tela. Então, pH, o que significa pH? Significa potencial hidrogeniônico. É um nome assim complicado, tá? Mas o que significa esse potencial hidrogeniônico? Indica a concentração que vai existir de íons H+ numa solução aquosa. Tá? Potencial teria a ver com DDP, mas no nosso caso aqui não há necessidade de se aprofundar sobre esse assunto, tá? Mas a palavra potencial vem do valor de DDP, que é medido nessas soluções através de um eletrodo, que você pode achar um ΔE, né, uma voltagem. Né? Por quê? Porque como você tem íons em solução aquosa, você cria entre os cátions e ânions uma DDP, tá? Porque existem íons livres aí. E aí a concentração de H+, você também poderia tirar, né, através dessa DDP, para saber o pH. Se vocês vão ver mais à frente que existem uns métodos mais simples, tá, para detectar o valor de pH. Tá? Mas a origem, né, pH significa potencial hidrogeniônico, que indica a concentração que eu vou ter de íons H+ nas soluções. Podem ter uma maior concentração de íons H+ ou menor. Se tiver uma concentração maior de íons H+, vocês vão perceber que o pH é menor. Tá? Quanto mais íons H+, significa que a solução é mais ácida. Quanto menos íons H+, a solução é menos ácida, ou seja, está indo mais, está diminuindo a acidez e pode chegar até alcalina, tá? Até básica. Uma outra observação importante que não é só substâncias básicas e ácidas que têm valor de pH. Qualquer substância química você pode medir o valor do pH. Qualquer mistura você pode determinar o valor do pH, principalmente se tiver em meio aquoso. Você vai ver se aquela substância apresenta um caráter ou um meio, uma característica mais para ácido ou mais para básica. É lógico que os ácidos e as bases já são diretamente, né, já tem o pH diretamente, pH ácido nos ácidos e pH básico nas bases. Mas os sais, os óxidos, o sabão líquido, né, água sanitária, detergente, se a gente colocar um pouquinho em solução aquosa, qualquer substância a gente consegue determinar o valor do pH. É uma solução de vinagre, tá? O vinagre ele não é uma substância única, né? Ele é uma mistura de ácido acético e outros componentes químicos. Tá? Então é isso que eu queria deixar claro, que além das substâncias ácidas e básicas, que já têm pH respectivamente ácidos e básicos, qualquer outra substância você pode conseguir medir o valor de pH para saber se ele é ácido ou básico, tá? Ou se é neutro também. Para vocês que vão estudar agora no ensino médio, né? O importante é vocês verificarem, aprenderem a escala de pH. O que é essa escala de pH? Vocês vão observar aí na internet ou em outro livro, né, em qualquer lugar que possa ensinar sobre isso, que existem várias fotos, imagens diferentes de escala de pH. Tá? Eu peguei uma delas para resumir. Então, o que acontece? O meio, né, que é a solução pH igual a 7, né, é referência para as soluções que têm meio neutro, tá? Então, assim, a escala varia de 0 a 14, tá? Abaixo de 7, até a pH 0, vamos dizer assim, né? São as soluções ácidas, ou seja, as soluções que têm pH ácidos. Acima do pH 7 até o 14, tá? São as soluções básicas. O pH vai ser básico, tá? Quanto mais próximo do zero, no caso das soluções ácidas, né, mais acidez e mais íons H+ tem. Tá? Então, quanto menor o valor do pH, mais ácida é a substância. Isso abaixo do pH 7, tá? De pH 6,999 até 0. Tá? Se eu comparar um pH 5 com pH 2, o pH 2 é mais ácido do que o pH 5. Tá? Por quê? No pH 2 existe uma concentração de íons H+ maior do que no pH 5. Isso para comparar duas soluções de pH ácido. Tá?
E no caso das soluções básicas, que vai do 7,01, vamos dizer assim, até o 14, quanto maior for o pH, mais básica ou mais alcalina, tá? Tanto faz falar básico ou alcalino, será a substância. Então, se eu comparar duas substâncias, uma com pH 8 e uma com pH 13, a de pH 13 é mais básica do que a de pH 8, comparando duas substâncias com pH acima de 7. Então, aqui resumindo, deixa eu diminuir aqui o zoom. Eu botei aqui nesse quadradinho, nesse retângulo vermelho, ó, pH menor que 7, soluções ácidas. pH igual a 7, soluções neutras. E pH maior que 7, soluções básicas. Exemplos. Vinagre, pH igual a 3,3. É ácido, né? Por que 3,3 pH é ácido? Porque na escala está abaixo de 7, é menor que 7. Sabonete, medido, claro, numa solução aquosa, tá? pH 9,5, por exemplo. 9,5 está acima de 7, então pH básico. Água destilada, ou seja, aquela 100% pura, sem íons nenhum. pH igual a 7. Então, a água destilada é neutra. Tá? Esses são 3 exemplos para resumir os valores de pH de algumas substâncias. Mudando a página. Então, aqui, olha, uma outra foto, agora colorida, da escala de pH. Tá? Como eu falei, existem várias fontes, várias figuras que vocês vão encontrar diferentes. Tá? E aqui está lembrando que eu já comentei que quanto mais próximo de 0 for o valor do pH, abaixo de 7, obviamente, mais ácida será a substância. Tá? E quanto mais próximo do 14, claro, acima de 7, né? Ou for o valor do pH, mais básica ou alcalina será a substância. Então, nessa figura aqui, está mostrando, olha aqui decrescendo a seta, ela está aumentando o tamanho da seta, tá vendo? Tá para a esquerda, acima de 7, né? Mas quanto mais for para o próximo ao 0, ó, quando for diminuindo o valor do pH, pela tonalidade até ele mostra isso, ó. Mais ácida será a substância. Então, o pH 1 é mais ácido que o pH 3, por exemplo. Tá? No caso das soluções básicas, a seta está aumentando de tamanho e está aumentando o valor aqui da escala de pH quanto mais próximo do 14, quando ela for acima de 7. Tá? E a intensidade aqui também das cores está mostrando, representando isso também. Tá? Então, acima de 7, basicidade, ou meio básico, crescente. Abaixo de 7, quanto mais próximo do 0, a acidez é crescente. Ok? Mudando de página. E aqui, nessa imagem, eu mostro aqui várias substâncias numa escala de pH também, tem os desenhozinhos, né, as figurinhas, exemplificando. Então, por exemplo, aqui abaixo de 7 eu tenho o vinagre, que é 2,4, e o limão, que é 2, o pH. Ácido sulfúrico, que é o ácido da bateria, né, de automóveis, pH 0,8. Ácido clorídrico, pH 0,1, por exemplo. Então, vejam que quanto mais para próximo do 0, mais ácida é a substância. Tá? Então, o vinagre, comparado com o limão, é menos ácido. Tá? Essa solução de vinagre aqui, porque na verdade o vinagre é uma solução de ácido acético, depende do vinagre. Tá? Mas nesse exemplo aqui está mostrando que o pH 2,4, tá? Em comparação ao pH 2 do limão, o pH do vinagre é menos ácido que o pH do limão. Tá? Ó, o tomate aqui é 4,5 pH, continua sendo ácido. A chuva ácida também, 5,5. Só que o tomate, comparado à chuva, né, a chuva ácida, a água da chuva, ainda tem um pH mais ácido que o da chuva. Tá? Então, é sempre comparativo quando a gente quer saber se um é mais ácido ou menos ácido que o outro, ou mais básico e menos básico que o outro. Tá? Então, por exemplo, o sabonete aqui, ó, pH 10, se eu for comparar com o do ovo, que é 8,5, né, o sabonete tem um pH, ele é mais básico do que o ovo. Tá? Assim por diante. Então, lembrando que você falar que o meio é básico ou alcalino, tá, são sinônimos.
Agora, nessa página, eu mostro a vocês vários métodos de medição de determinar o pH. Alguns você consegue determinar o valor e outros você só consegue visualizar pela mudança de cor, né, se o meio está básico ou o meio está ácido. Só isso. Tá? Então, existem vários métodos. Existe método eletrônico, que a gente chama de pHmetro, que são os dois instrumentos aqui de baixo, esse amarelo, esse branco. Existe o papel de tornassol rosa ou azul, esses aqui, que são os que o papel de tornassol que é rosa, que a gente, na verdade, chamam de vermelho. Né? Quando você mergulha numa solução básica, ele vira azul. Então, indica só se o meio está básico. Se mergulhar numa solução ácida, ele não muda de cor. E o papel azul é o inverso. Se você mergulhar numa solução ácida, ele vai ficar vermelho ou rosado, né? Se você mergulhar numa solução básica, vai continuar azul, não vai mudar de cor. Tá? Então, o papel de tornassol, esses dois papéis aqui, eles não conseguem mostrar o pH em valores, só indicar se o meio é ácido ou básico. Já esse papel aqui indicador amarelinho, que é o papel indicador universal que chama, ou esse aqui da caixinha, que tem um quadriculadinho aqui do lado esquerdo, são os dois tipos que eles mostram aproximadamente, tá, quando você mergulha na solução, o valor do pH. Deixa eu fazer um zoom para mostrar a vocês, ó. Essa tirinha aqui do lado esquerdo, que é um papel um indicador muito bom, né? Tem uma escalinha de pH, ele começa nessa tonalidade aqui bem clarinha que vocês estão vendo, e quando a gente mergulha, aqui nesse exemplo que está esse frasco, né, mudou de cor, e aí você pega essa escalinha aqui que está na caixinha e compara com a fita para saber próximo de que pH está. Não dá um valor exato, mas dá, né, próximo a que pH ele vai encontrar. E a mesma coisa o papel amarelo, tá? O papel de indicador universal, esse amarelinho, ele vai aparecer em uma dessas tonalidades aqui, tá? Você vai mergulhar o papel, ele vai ficar em uma dessas cores aqui. E aí você vai comparar para ver qual é o pH mais próximo. Esse aqui que tem várias cores numa tira só é mais preciso do que esse que é todo amarelo, que muda para uma cor só, né? Então vocês vejam que existem aí vários métodos, uns mais precisos e outros menos precisos. Tá? O mais preciso é o pHmetro, que através de uma diferença de potencial, né, que eu falei da DDP, ele já converte, né, diretamente para o valor de pH quando ele é imerso numa solução, tá? Mostrando no visor, igual um termômetro. Né? São os pHmetros. Outros tipos de métodos para determinar pH, ou pelo menos se dizer se o meio está ácido ou básico, são os indicadores líquidos, que mudam de cor quando entram em contato com uma solução. Tá? Então, por exemplo, a fenolftaleína, que ela em pH básico fica esse violeta, em pH ácido fica incolor, ela é incolor, tá? A fenolftalina é incolor. Quando você pinga a fenolftalina numa solução ácida, a solução, ou neutra, né, não muda de cor. Só muda de cor se a solução for básica. E dependendo do valor de pH, tá? Normalmente é acima de pH 9 que você consegue enxergar a fenolftalina mudar de cor para o rosa. Um outro indicador líquido de exemplo, né, o azul de bromotimol. Esse indicador já tem uma faixa de pH que ele pega, né, e muda de cor de vários pHs diferentes. Né? Vejam aqui o exemplo, né, que aqui está pegando do pH 6, que ainda é ácido, né? Amarelo, 6,2, aí vai ficando mais verdinho, vai se aproximando do meio neutro, ó. Aí quando chega no neutro, ele está com esse azul meio esverdeado. Deixa eu diminuir o zoom. E aí vai subindo, né, a tonalidade do azul, né, para indicar perto de que valor de pH está. Também é um método mais aproximado, mas já dá para ter uma noção, né, do valor do pH. E aqui, para finalizar, eu indico a vocês alguns vídeos do YouTube, né, esses links, para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, né, tiver mais curiosidade, eu botei aqui 3 links que levam vocês lá no YouTube a assistirem alguns vídeos sobre o assunto. Tá? Então é isso, gente. Então, muito importante essa questão da escala de pH,
tá? E saber que, no caso dos pHs ácidos abaixo de 7, a acidez cresce quando o pH diminui o seu valor, e acima de 7, no caso de soluções básicas, o pH aumenta seu valor e aumenta, então, o meio básico, tá? E quando der o pH exatamente igual a 7, as soluções têm pH neutro, tá bom? É isso.